começar 2023 falando sobre Manauí, né? Oi, eu sou a Nath. Eu inventei o Tarô das Lobas. Inventei, né? Olha. Eu criei. Então, o que eu fiz? Eu traduzi os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos e para as cartas dos arcanos do tarô, tá? Então, o formato tradicional do tarô, 78 arcanos, 56 menores, 22 maiores. Eu trouxe os símbolos dos contos, né, de domínio público do livro, com foco para traduzir e fazer uma dialética com a subjetividade da mulher. Se você não leu, se você tá com alguma questão, se você quer entender, se você tem o Tarô das Lobas e quer entender qual é a visão da autora, né, na criação dessas cartas aqui, é isso. É para isso que serve esse vídeo. E tem uma outra coisa que eu queria dizer, que é o seguinte, você pode comprar pelo link na descrição, tá? Então, o Manauí, né? O Manauí, eu vou trazer a história dele aqui, tá? Mas eu queria colocar o tema principal, que, pelo menos pra mim, é o que mais me chama a atenção, né? E por isso que os enamorados é um dos arcanos que sai desse conto. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 arcanos que saem desse conto. É um dos menores contos do livro. Um dos menores capítulos, não contos, um dos menores capítulos. E a Natália trouxe 5 arcanos do Manauí. Por quê? Porque ele fala de um tema que pra mim é muito íntimo, né? Assim, é um tema que eu trabalho muito, que é a questão de entender se esse desejo é o desejo da alma ou se é o desejo do ego. O que ela vai chamar, esse é o desejo da mulher selvagem ou esse é um apetite do ego, né? E aí eu recebo muitas perguntas, eu falo disso faz tempo no Instagram, quem acompanha o meu trabalho sabe, e aí eu recebo muita gente falando, Nath, como é que eu sei se é um desejo do ego? Quando a gente aposta no desejo do ego, muitas vezes a gente vai ficando cada vez mais experiente, né? Vai ouvindo aquela voz do ego e vai identificando, cara, esse é o ego falando, peraí, né? Ou a gente vai identificando o que tem essa capacidade de seduzir o meu ego, né? Então vai ser muito particular para cada pessoa, é um exercício mesmo de autoconhecimento e de aposta, cara, porque você vai ter que apostar no desejo do ego algumas vezes para entender que na verdade, né? Porque muitas vezes ele pode ser contrário ao que ela vai chamar do desejo profundo da alma, né? E que muita gente vai chamar de autossabotagem. E eu vou falar muitas vezes sobre como eu questiono, né, a banalização do conceito autossabotagem, né? Porque às vezes, principalmente porque responsabiliza, né, você como a única e exclusivamente responsável pelos merdas que você se enfiou na vida e, não é por aí, né? A gente sabe que a construção da subjetividade da mulher é estrutural, né? Ele é fruto de uma crença, de um sistema de socialização patriarcal. Então, se uma mulher tem esquemas de autossabotagem, tem uma motivação maior. Se uma mulher racializada agir contra aquilo que ela acredita, agir contra aquilo que ela realmente deseja, é porque a gente está falando de uma coisa muito mais ampla do que um aspecto interior dela que está danificado porque ela tem culpa. Não, né? Então é por isso que eu não gosto muito. Eu acho que muita gente que leu esse livro, muitos círculos de sagrado feminino, muitos estudos de mulheres falam, o meu predador da psique, o meu ânimos negativo, as minhas megeras, não sei o que. Não, cara, vamos avaliar com mais profundidade, porque aí fica muito raso eu só ser a única culpada por tomar as decisões erradas. Não, né? Tem muito por trás, muitas camadas, muito mais profundo do que isso. E eu acho, inclusive, muito questionável também no ponto de vista que, cara,
Se você escolheu o que você escolheu, atendendo a um desejo do ego, também existe uma motivação por trás disso, também existe um valor por trás disso, né? Então, eu preciso desse aprendizado, né? Se eu não aposto nisso, eu ainda não tenho experiência para ter esse critério, né? Tipo, eu só vou saber se é o ego mesmo, porque eu apostei no ego algumas vezes antes e identifiquei que esse é o mecanismo que ele tem, né? Claro que é aquela história, quanto mais a gente vai ficando consciente, a psique tem essa lógica compensatória. Então, a sombra também se gradua proporcionalmente. Então, ele vai descobrir outros caminhos para que você faça de uma maneira inconsciente uma escolha que também não foi tão feliz e, enfim, faz parte do amadurecimento, né? Faz parte do desenvolvimento. E às vezes também eu preciso escolher a partir do ego por uma outra necessidade que às vezes sustenta toda a minha existência e eu não sei, sabe? Assim, é aquela coisa, como eu vou mexer nessa estrutura aqui e julgar esse tijolo que precisou daquilo naquele momento, se foi aquilo que manteve você viva naquele momento? Entende? Eu acho que autossabotagem, não gosto desse termo. Vamos começar? Eu tô aqui, ó, na página 131 dessa edição do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vou falar sobre os arcanos no conto do Manauí. Então é o seguinte, eu tô dentro do capítulo da Vasalisa, tá? E aqui ela já começa a falar de uma coisa muito importante, né? Que é essa questão do critério do discernimento aí, da identificação da origem desses desejos, da qualidade desses desejos. Então, uma das discriminações mais importantes que a gente pode fazer é a diferença entre o que acena para nós de fora e o que acena para nós de dentro, né? É como você tá no buffet. Eu acho que quem fala isso tá num podcast, aquele podcast que eu esqueci o nome, gente. Enfim, da Mariana Bandarra e da outra pessoa, da outra mulher que eu esqueci o nome, enfim, que discutem o Mulheres que Correm com os Lobos. Talvez seja isso, é o nome do podcast. Então ela usa um exemplo que é assim, eu estou no buffet, eu tenho muitas possibilidades. Às vezes eu não quero comer nenhuma, ou eu tô escolhendo, por que eu tô escolhendo o que eu tô escolhendo comer, né? Então, quando estamos ligados ao self instintivo, a alma do feminino, que é natural e selvagem, em vez de examinar o que por acaso esteja em exibição, dizemos a nós mesmas, eu estou com fome do quê? Sem olhar para nada no mundo externo, nos voltamos para dentro antes e perguntamos, do que eu sinto falta? O que eu desejo agora, né? Perguntas alternativas seriam, anseio pelo quê? Estou morrendo de vontade do quê? E a resposta, ela costuma vir rápido. Às vezes ela pode vir até, né, tipo, aparecer uma imagem, né? Então, ela começa a trabalhar isso aqui na Vasalisa e a gente entra no Manauí para falar sobre isso. Tem o parceiro, a união com o outro, um hino para o homem selvagem, Manauí. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. Eu sugiro humildemente que a Clarice estude um pouco mais sobre o patriarcado, porque é bem romântica a visão dela sobre isso. Mas essa primeira frase, olha, se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. É uma troca. Ela tá falando sobre os 6 de ouros. Esse 6 de ouros no meu tarô, que é o tarô das lobas, não saiu daqui, saiu da mulher esqueleto. Mas eu anotei aqui e eu quis compartilhar com vocês como é que foi surgindo as ideias, né, das cartas. Uma outra que eu grifei foi: não há dúvida quanto ao fato do homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Daqui a gente tirou um arcano, que foi o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele ilustra o momento em que o Manauí já conquistou o nome das gêmeas. Gente, deixa eu contar a história antes, né?
Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs. Então, ele gostava dessas duas mulheres, que na verdade era uma alma habitando dois corpos, né? É a dualidade do feminino, a mulher, o ego, e a mulher selvagem, que é a mulher que tá ali em contato com o inconsciente profundo, né? E bom, ele queria o quê? Ele queria uma união, né? O casamento, ele simboliza a Konyukshu na alquimia, ele vai, a tensão dos opostos, que forma uma terceira coisa, que é uma consciência maior, uma consciência mais ampla, tá? Eu vou falar muito sobre isso aqui, inclusive tem... não sei se eu fiz uma playlist, mas tem os livros sobre... Tem 3 vídeos sobre alquimia aí que vocês acham nas barrinhas aí de vídeos no YouTube. E bom... Só que existe uma coisa, né? Existe um impeditivo, que ele precisa descobrir o nome delas para se casar com elas. O pai delas, que é o chefe da aldeia, não vai permitir o casamento se ele não descobrir. E descobrir o nome de alguém, né? É descobrir os seus segredos, é descobrir a sua história, é descobrir o seu propósito. O nome traz o significado e a motivação daquela alma, né? Esse é o simbolismo do nome, tá? Então, o pai é o aspecto que protege essa psique e fala, irmão, não, você, tipo, será que você vai ser meu namorado? Me mostra o quanto você tá interessado, sabe assim? Prova aí que você tá realmente interessado em me conhecer profundamente e principalmente me aceitar com toda a minha complexidade, né? Que não é linear do jeito que você espera, né? Do jeito que os homens estão acostumados, que não é a boazinha, a submissa, a que faz tudo pra te agradar e a que cabe nas suas projeções. Mas eu posso ser essa e muito mais, né? E ser também desobediente, subversiva, né? Desagradável, e impor meus limites. Enfim, posso ser tudo que você achou que não quer conhecer na sua vida e ser o próprio demônio também, se assim eu precisar ser, sabe? E aí esse homem, quando ele entende isso, ele tá pronto, ele tem essa maturidade de entender que essa mulher que ele ama tanto, além dele ter uma profunda admiração, além dele ter uma profunda atração, ele pode também conviver com o quanto ela é apavorante, o quanto ela é desafiadora, com os conflitos, né, que essa existência vai propor para ele. Aí ele vai, esse é o homem, né, que ela vai chamar de o Manauí, do homem selvagem, que está disposto a um relacionamento maduro, a um relacionamento sustentável, a um relacionamento verdadeiro, né? Não baseado nas fantasias dele, nas idealizações dele, mas baseados na realidade de um ser humano, né? E ainda mais acerca do feminino, né? Acerca da mulher. A mulher. A mulher, então, existe todo um trabalho do patriarcado para formar a imagem da mulher. Então, a gente, da mesma maneira que a gente foi socializada para cumprir essas expectativas de performar este gênero que é esperado de nós, né? Que sejamos vaidosas, que cuidemos bem da nossa casa, que a gente sustente os laços com a nossa família, que a gente seja boa mãe 90% do tempo e que a gente esteja em forma e caiba dentro dos padrões de beleza, e ainda seja inteligente e ainda seja bem sucedida, tá ligado? Tudo isso do mesmo jeito que a gente foi socializada para isso, eles foram socializados a desejarem isso, né? E eles foram socializados para esperarem isso. E aí eu não tenho uma questão de interseccionalidade aí, né? Pelo menos dentro dessa estrutura social, isso afeta homens e mulheres de todas as raças, né? Então, beleza. Não sei como dizer em outro modelo de sociedade. Agora, nessa daqui, capitalista e tal, dentro do neoliberalismo, funciona assim, beleza? E então, quando ele está
trabalhado aí nas suas expectativas, né, amadurecido para essa relação, ele topa a inteireza dessa pessoa, a inteireza dessa mulher. E por isso ele é o Cavaleiro de Ouros, e a gente já vai chegar lá, mas aí ele tem que passar por ele tem que descobrir esse nome, né? Então, o fato dele desejar o nome, que representa tudo isso, que é a mulher, a completude desse ser, já é muito interessante, né? Já é muito interessante e raro nos dias em que se consome uma relação, não se constrói, né? Se consome, percebe a diferença? A falta de paciência, né? A falta de interesse, inclusive, né? No desenvolvimento da relação, que é contínua, que tem erros e que pode ser lapidada, mas como tudo é muito rápido hoje, a gente aceita cada vez menos as coisas, né? As imperfeições, é tudo descartável. Então, ele já tá fora dessa lógica de modernidade líquida, né? Enfim, pensamentos. E aí, vamos para a missão de descobrir o bendito nome dessa pessoa mágica, que é quem é, né? Que é anjo, que é demônio. E para isso ele manda o cãozinho dele. Ele tem um cachorrinho que vai atrás da choupana, onde elas estão, onde elas moram, para descobrir qual é o nome delas. Mas toda vez que o cachorrinho vai, e o cachorrinho ele o instinto, ele é aquilo que não é racional, ele usa de uma outra inteligência para descobrir o segredo, né? Para descobrir uma coisa que está oculta. Então, para entrar nessa linha de aprendizado, ele também tem que vir com a intuição dele, né? O cachorrinho não simboliza intuição, mas é o instinto de tipo, eu estou atuando em cima daquilo que sinto que devo fazer, né? E aí o cachorrinho vai até lá, só que cada hora tem uma coisa na estrada que o cachorrinho desvia o caminho, porque, senti um cheiro de uma torta de noz moscada, comi, me esbaldei, comi tudo e esqueci o que eu ia fazer. Aí outra vez apareceu uma caça fresca na minha frente, de novo, enchi a pança, esqueci o que eu ia fazer. Ele pega o nome, né? Ele escuta o nome diversas vezes, só que toda vez que ele tá voltando pra contar o nome, né, pro Manauí, ele é distraído por alguma outra coisa no caminho que é muito mais sedutora, que é muito mais fácil também, né? Que tá ali disponível, apareceu. Eu vou fazer isso porque... já que tá aqui, sabe assim? Então, esse apetite que é o ego indo atrás daquilo, e é uma coisa de fora acenando pra dentro, né? Não o contrário, né? O nome é um desejo do Manauí, é um desejo que acena de dentro pra fora. E aí, no fim das contas, depois de muita treta, né, com esse aspecto sombrio, né, do ego, porque mesmo que o ego seja o centro da consciência, ele atua, às vezes, de maneira oculta, inconsciente, né, as manifestações deles podem não ser conscientes. Então, é quando a gente não identifica que a gente se defende muitas vezes de uma situação que a gente deseja muito por medo, né? Por covardia, ou sei lá, né? Quero ficar... Vou apostar no seguro. Vou apostar no seguro é uma coisa do ego, né? Ele não assume muitos riscos, né? Até que no fim, ele realmente, depois que ele aprende, ele teve que ser seduzido várias vezes até ele aprender. Que eu, já fiz isso antes, me ferrei. Por quê? Porque não cheguei aonde eu queria, porque não conquistei o que eu verdadeiramente desejava. Aí depois que ele comete esses erros várias vezes, que não foram erros, foram aprendizados. Ele vai e aceita, né, e segue até o final na proposta, né, que tinha um propósito maior. A descoberta dos nomes, e assim eles se casam.
Bom, o interesse dele é o Cavaleiro de Ouros, simboliza o Cavaleiro de Ouros. Para mim, de todos os cavaleiros, esse ele é o mais confiável, ele é o mais estável, ele é o mais maduro, né? Ele não é como o Cavaleiro de Copas, que tem altas projeções, que tem altas expectativas suas, que tem altas idealizações sobre você. E aí, a gente já sabe que isso é... Claro que é possível, mas assim, muitas frustrações virão, né? Quando a realidade começar a bater na porta, tá? Então esse é o Cavaleiro de Ouros, é aquele que pode lidar com a realidade, né? Ele aceita a situação. Ele tem essa maturidade. Ele é alguém que oferece o quê? Comprometimento. Ele tá comprometido com o seu desejo verdadeiro. Por isso que é daqui que sai o Cavaleiro de Ouros, tá? Essa história de ser seduzido várias vezes, né? Eu coloquei no tarô como 7 de copas. Os 7 de copas são várias possibilidades, né? No tarô tradicional, eu tenho uma pessoa aqui e tem várias possibilidades de copas. Tipo, tenho várias alternativas, eu tenho opções, né? Eu consigo escolher o que eu quiser. Mas o que é que você... Será que você consegue escolher de acordo com aquilo que você verdadeiramente deseja? Esse é o ponto do 7 de copas aqui, que ilustra o cachorrinho indo até a choupana e várias coisas outras deliciosas e sedutoras ao longo do caminho. Aí a gente tem aqui o 3 de copas, né? Que é a união, a comunhão, de todos esses aspectos, né? O 3 ele fala sobre aquilo que está inteiro, completo, que está pronto para coagular, né? Frutificar, gerar fruto, tá? Então, o 3 de copas é quando se juntam todo o Manauí, a mulher selvagem, as duas, né? As gêmeas, no caso, a parte dela que é a parte que tem que lidar com aquilo que é mundano e a parte dela que é a parte espiritual, que está altamente conectada com a sombra, né, que é o que não se espera que essa mulher seja, e ele dança com tudo que essa mulher é, né? Então essa é a frutificação de um relacionamento, seja ele de aspectos interiores, seja ele um relacionamento de fato, né? Acontecendo aí na vida real. E aí, a gente tem outros arcanos. Aqui na realeza eu tenho a Rainha de Espadas. Essa é a minha Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é um dos... ultimamente tem sido a minha rainha favorita, assim. Porque ela é altamente criteriosa. Ela sabe, ela vê por trás, entendeu? Ela sabe o que ela tem que cortar. Ela sabe os limites que ela tem que impor. Ela é altamente fiel a si mesma, né? E ela está inteira nas decisões dela, tá? Então, essa é a minha Rainha de Copas, que são as gêmeas do Manauí, e os enamorados. Os enamorados fala sobre desejos, né? Então, ele sempre vai trazer uma questão. Eu vou me seduzir por aquilo que tá mais fácil, por aquilo que esperam de mim, né? O ego super fala isso. Ou eu vou atender ao pedido, ao chamado da minha alma, né? E aí eu tenho que, de novo, como é uma carta de decisão, de escolha, eu tenho que prestar atenção se nessa decisão eu tô realmente inteira. Ou se eu tô tomando uma decisão porque é melhor socialmente, sabe? Vão me ver, né, com melhores olhos se eu escolher esse caminho. Ou vou machucar menos os outros, mas aí eu estou me ferindo, né? Estou me ferindo e me traindo nessa situação. Então, onde está o meu coração? E como eu posso tomar uma decisão